Capítulo 14. Conveniência dos sinais mencionados. Razões da necessidade deles para entrar na via da contemplação. Para entrar na via do espírito, que é a contemplação, deve o espiritual deixar a via imaginária de meditação sensível, quando já não acha gosto nela, nem pode discorrer. Ora, tem este primeiro sinal duas razões de ser que se podem quase resumir em uma só. Primeira, a alma já recebeu, de certo modo, todo o bem espiritual que devia achar nas coisas de Deus por meio da meditação e dos raciocínios. É indício certo já não poder meditar e discorrer como antes, e não achar neste exercício novo alimento e gosto como anteriormente, quando ainda não tinha chegado a gozar do espírito que estava ali escondido. Originariamente, cada vez que a alma recebe algum novo bem espiritual, recebe-o gostando, pelo menos com o espírito, no meio por onde o recebeu e lhe fez proveito. De outra forma, seria muito difícil o bem espiritual ser-lhe útil, nem poderia achar na causa dele o sabor e gosto achado efetivamente quando o recebe. Assim dizem os filósofos: o que tem sabor nutre e engorda. E diz Jó: poder-se-á, porventura, comer a vianda insossa que não foi temperada de sal? A primeira causa, portanto, de não poder meditar e discorrer como antes, é o pouco proveito e sabor que o espírito aí encontra. A segunda razão é: a alma chegada a esse ponto já possui, quanto à substância e ao hábito, o espírito da meditação. Pois qual o fim da meditação e dos atos discursivos, se não conseguir mais clara notícia de Deus e mais intenso amor? Cada vez que, pela meditação, o consegue, é mais um ato. E como a repetição dos atos gera o hábito, assim muitos atos dessas notícias amorosas chegam, com a prática, a se tornar tão contínuos que se transformam em hábito para a alma. Na verdade, costuma o Senhor elevar muitas almas logo ao estado de contemplação sem este meio dos atos discursivos, ou ao menos sem haver precedido muitos. E assim, o que a alma outrora conseguia pela aplicação laboriosa de suas potências e pelos conhecimentos distintos, torna-se, pela repetição, hábito e substância de notícia amorosa geral, não distinta nem particular como antes. Logo que entra em oração, como quem já está com a boca na fonte, bebe à vontade e com suavidade, sem o trabalho de conduzir a água pelos aquedutos das passadas considerações, formas e figuras. E assim, logo em se pondo na presença de Deus, acha-se naquela notícia confusa, amorosa, pacífica e sossegada, em que vai bebendo sabedoria, amor e sabor. Por esta causa, a alma sente extrema repugnância e muito sofrimento quando querem arrancá-la dessa quietação e constrangê-la ao trabalho da meditação de assuntos particulares. Acontece-lhe como ao menino que, estando a receber sem trabalho seu, o leite encontrado no peito materno chegado e junto à boca, tiram-lhe o peito e querem que torne a procurá-lo com seus próprios esforços. Sucederia ainda à alma como aquele que, tendo descascado o fruto, lhe saboreia a substância. Se o obrigassem a deixar para tornar a tirar a casca, nem provaria o sabor da substância, nem acharia mais a casca. Seria semelhante nisto a quem deixa a presa que tem pela que não tem. É o erro de muitos que começam a entrar nesse estado. Pensam que tudo consiste em discorrer e entender coisas particulares por meio de imagens e formas, que são a casca do espírito. Como não as acham naquela quietação amorosa e substancial desejada pela alma, e não entendem coisa clara, julgam perder tempo e voltam a buscar a casca das imagens e dos discursos, e em vão o fazem, porque já foi tirada. E assim não gozam da substância, nem tiram fruto da meditação, e perturbam-se pensando que se atrasam na vida espiritual e estão perdidos. Na verdade, estão perdidos, embora não como eles supõem,
pois se perdem aos próprios sentidos e aquele primeiro modo de sentir e entender, e, portanto, vão ganhando no espírito recebido. E quanto menos forem entendendo, mais profundamente irão penetrando na noite do espírito de que neste livro tratamos, pelo qual hão de passar para chegar à união com Deus, acima de todo saber. Pouco há que declarar sobre o segundo sinal. É evidente que a alma, chegada a esse ponto, necessariamente não há de apreciar outras imaginações diferentes e mundanas, pois, pelas razões apontadas acima, não acha gosto mesmo nas que são de Deus, bem mais conformes ao seu estado atual. Entretanto, não o esqueçamos, até no meio desse recolhimento, a inconstância da imaginação costuma fatigar a alma contra gosto, e a vontade desta, que longe de aderir a tais divagações, sente pesar por ver sua paz e gozo perturbados. A respeito da conveniência e necessidade do terceiro sinal para se deixar a meditação, isto é, da notícia ou advertência geral e amorosa em Deus, creio não ser preciso dizer mais coisa alguma aqui, pois já o declaramos ao falar do primeiro sinal. Além disso, voltaremos a este assunto depois de tratarmos de todas as apreensões particulares do entendimento. Limitar-nos-emos, no momento, a expor uma só razão que mostra claramente por que esta notícia amorosa geral de Deus é necessária para o contemplativo poder abandonar a via da meditação discursiva. Se a alma não gozasse dessa notícia ou advertência em Deus, consequentemente, nada faria, nem receberia na oração. Com efeito, de um lado, abandonando a meditação mediante a qual trabalhava, discorrendo com as potências sensitivas, e de outro lado, faltando-lhe a contemplação, isto é, a notícia geral de que falamos, na qual a alma tem ocupadas as suas potências espirituais, memória, entendimento e vontade, unidas nessa mesma notícia já operada e recebida nelas, faltar-lhe-ia necessariamente todo exercício acerca de Deus, porque a alma não pode agir nem receber senão por meio das potências, sensitivas ou espirituais. Como já dissemos, é mediante as potências sensitivas que pode discorrer e buscar ativamente as notícias dos objetos. E por meio das potências espirituais é que pode gozar do objeto das notícias já adquiridas, sem mais o laborioso trabalho discursivo. A diferença entre o exercício de umas e outras potências é a mesma que existe entre trabalhar e gozar do trabalho já feito, ou entre ir recebendo e aproveitar-se do recebido, ou a mesma existente entre a fadiga de uma longa caminhada e o repouso de quem chega ao termo, ou ainda entre estar alguém guisando a comida ou saboreando-a já guisada e mastigada sem mais nenhum trabalho de sua parte, ou enfim, entre receber e aproveitar do recebido. Se a alma, pois, não exercitasse as suas potências sensitivas na meditação, ou se as suas potências espirituais não estivessem presas à notícia simples e geral que é a contemplação, mas permanecesse ociosa quanto à obra de umas e outras potências, não saberíamos dizer como e em que coisa poderia estar ocupada. Logo, é necessária essa notícia amorosa para poder o espiritual deixar a via da meditação discursiva. Entretanto, convém saber que esta notícia geral é às vezes tão sutil e delicada, mormente quando é mais pura, simples, perfeita, espiritual e interior, que a alma, embora esteja empregada nela, não a vê nem sente. Isto sucede, sobretudo, como dissemos, quando esta notícia é em si mais clara, perfeita e simples, e assim o é quando na alma penetra mais limpa e segregada de outras intelecções e notícias particulares em que o entendimento ou o sentido poderiam fazer presa. A alma, então, carecendo destas últimas, nas quais o entendimento e sentido têm costume e habilidade de se exercitar, não as sente, porquanto lhes faltam suas costumadas formas sensíveis. É esta a causa porque quanto mais pura, perfeita e simples for a notícia, menos a percebe o entendimento e mais obscura lhe parece. E assim, pelo contrário, quando é menos pura e simples,
mais clara e importante aparece ao entendimento, por estar revestida ou mesclada de algumas formas inteligíveis em que pode mais apoiar-se o entendimento ou o sentido. Eis uma comparação que tornará mais compreensível nosso pensamento. Se considerarmos o raio de sol penetrando num aposento, observaremos que será mais perceptível à vista na proporção em que o ar estiver mais carregado de átomos de poeira. No entanto, está o raio, nesse caso, menos puro e limpo, pois está cheio de toda aquela poeira. De modo oposto, quanto mais livre desses átomos estiver o ar, menos aparecerá o raio aos nossos olhos. E se estivesse totalmente isento de pó e até dos átomos mais sutis, ficaria de todo obscuro e imperceptível o dito raio à nossa vista. Por falta de objetos visíveis, não acharia onde fixar-se, pois a luz não é propriamente o objeto da vista, mas sim o meio pelo qual os olhos veem o que é visível. Não havendo esses objetos visíveis sobre os quais a luz do raio se possa refletir, nada se verá. Por exemplo, se entrasse o raio por uma janela e saísse por outra, sem encontrar objeto algum sobre o qual pudesse refletir, não o poderíamos ver. No entanto, estaria o raio em si mais puro e limpo do que quando, pela presença dos objetos, parecesse mais luminoso. O mesmo acontece com a luz espiritual relativamente à vista da alma, que é o entendimento. Essa geral notícia e luz sobrenatural de que vamos tratando investe sobre o entendimento tão pura e simplesmente, tão despida e alheia de todas as formas inteligíveis, objetos próprios do entendimento, que este não a sente nem pode percebê-la. Algumas vezes mesmo essa luz, quando é mais pura, se torna treva para quem a recebe, porque priva o entendimento de suas luzes ordinárias, de imagens e fantasias, e só o deixa então perceber e ver a treva. Quando, porém, essa luz divina não investe com tanta força sobre a alma, esta não sente treva, nem vê luz, nem apreende coisa alguma que ela saiba, de uma parte ou de outra. E, no entanto, entra a alma às vezes como num profundo esquecimento de tudo, não sabendo onde está nem o que se passa nela, e até perde a noção do tempo. Pode acontecer, e acontece realmente, ficar muitas horas nesse olvido e, ao voltar a si, pareça-lhe ter sido apenas um instante ou mesmo nada. A causa de tal olvido é a pureza e simplicidade dessa notícia, que, sendo tão pura, quando ocupa a alma, purifica-a de todas as apreensões e formas dos sentidos e da memória, de que anteriormente se servia agindo no tempo, e assim a deixa olvidada de tudo e como fora do tempo. Eis porque esta oração, embora dure muito, parece à alma brevíssima, porque fica então unida em inteligência pura que não está sujeita ao tempo. Disse dessa oração breve que penetra os céus, porque não é do tempo e une a alma a Deus em uma inteligência celestial. E por isso, quando a alma volta a si, acha-se com os efeitos nela impressos sem que o perceba. Tais efeitos são elevação da mente à inteligência celestial e desprendimento, com a abstração completa de todo o criado, de formas, imagens e lembranças. Isto diz Davi ter-lhe acontecido ao voltar a si desse ouvido. Vigiei e estou feito como pássaro solitário no telhado. Diz solitário, isto é, alheio e abstraído de todas as coisas, no telhado, isto é, com a mente elevada para o alto. Assim fica a alma como ignorante de tudo, porque só sabe de Deus, sem saber como. A esposa, nos cânticos, referindo-se aos efeitos daquele sono e olvido, fala deste não saber quando diz: Eu não soube, isto é, ignoro de onde me vem o que experimento. Neste estado, embora pareça à alma nada fazer e não estar aplicada em coisa alguma, porque não opera com os sentidos e as potências, creia, contudo, não estar perdendo tempo, pois, conquanto cesse a harmonia das potências, a inteligência se acha no feliz estado acima referido, donde a sábia esposa dos cantares responde a si mesma nessa dúvida: Eu durmo, mas meu coração vela. Como se dissera:
Embora durma relativamente a meu ser natural, que cessou de operar, meu coração sobrenaturalmente vela, elevado em notícia sobrenatural. Todavia, não se há de entender que essa notícia amorosa deva necessariamente causar este completo olvido. Isto acontece somente quando Deus particularmente abstrai a alma do exercício de todas as potências naturais e espirituais, o que é raro, pois nem sempre esta notícia a ocupa toda. Ora, neste caso, é suficiente estar o entendimento abstraído de quaisquer notícias particulares, temporais ou espirituais, e à vontade não sentir desejo de pensar nelas, porque então é sinal de que a alma está entretida. Este indício é necessário para saber se realmente ela está neste olvido, quando a notícia espiritual se aplica e comunica só ao entendimento, pois neste caso algumas vezes não é percebida. Quando se comunica também à vontade, como quase sempre sucede, não deixa a alma de compreender, mais ou menos claramente, estar ocupada e absorvida nesta notícia, por pouco que nisto pense. Sente-se então cheia de um amor saboroso, sem saber nem entender particularmente o que ama. Por isso é denominada notícia amorosa e geral, porque assim como a recebe o entendimento em comunicação obscura, do mesmo modo sucede à vontade na qual infunde amor e sabor confusamente, sem compreender com clareza o objeto do seu amor. Sejam suficientes por ora estas explicações para dar a entender à alma como há de estar ocupada com esta notícia para poder deixar a meditação discursiva e para ter segurança de estar então muito bem ocupada, embora lhe pareça nada fazer, desde que veja em si os ditos sinais. A comparação que fizemos do raio deve igualmente ter deixado esclarecido este ponto. Se a luz da notícia amorosa se apresenta mais compreensível e palpável ao entendimento, como aparece aos nossos olhos o raio do sol, quando mais carregado de átomos de poeira, não é motivo para a alma julgá-la mais pura, subida e clara, pois, segundo Aristóteles e os teólogos, quanto mais alta é a luz divina e mais sublime, tanto mais obscura e confusa se torna para nosso entendimento. Há ainda muito a dizer tanto dessa divina notícia em si mesma, como dos seus efeitos nos contemplativos. Explicaremos tudo em seu lugar. Aliás, se nos estendemos tanto até aqui, foi com receio de deixar esta doutrina mais confusa ainda, pois confesso, apesar de toda a declaração, é certo que ainda o ficou bastante. Além de ser matéria poucas vezes tratada por escrito ou de viva voz, por sua obscuridade e rara aplicação, acrescenta-se a insuficiência de meu estilo e pouco saber. E assim, pensando fazer-me compreender melhor, muitas vezes estendo-me demais e saio dos limites que comporta o ponto da doutrina em questão. Entretanto, faço-o às vezes de propósito, pois o que não se entender por umas razões, quiçá se compreenderá por outras, e também para dar mais luz sobre o que se há de dizer mais adiante. Para concluir esta parte, parece-me útil responder a uma dúvida que pode surgir a respeito da continuidade desta notícia. É o que farei brevemente no capítulo seguinte.